nosso repórter, jornalista de categoria, Jonas Melo. O tema é seu, Jonas. Boa noite. Comunicando, Jonas Melo. Muito boa noite a você, Moraes Filho, boa noite, Fabiano Soares, e boa noite aos milhares de ouvintes que sintonizam o programa Liberdade de Expressão na Rádio Assunção, na noite desta quarta-feira, 2 de julho de 2014, 21 horas e 19 minutos. E a Câmara Municipal de Fortaleza deve abrir espaço para receber os candidatos ao governo do Estado nas eleições de 2014. A afirmação foi feita pelo presidente da Casa, vereador Walter Cavalcante, durante o discurso em que fez balanço das atividades do primeiro semestre do Legislativo deste ano. A Câmara entrará em recesso a partir de amanhã, quinta-feira, 3 de julho. Walter pontuou o desempenho da Casa em relação ao diálogo com a sociedade e afirmou que a Câmara em nenhum momento foi utilizada para fazer palanque político. E, Moraes, uma informação que chama a atenção é que o plenário da Câmara dos Deputados aprovou agora há pouco o projeto de lei 4385 de 1994. Olha aí, 1994, quase 10 anos praticamente. Esse projeto de lei do Senado, que disciplina a assistência farmacêutica, determinando a presença de farmacêutico responsável durante todo o horário de funcionamento. Devido às mudanças, a matéria segue para o Senado. O texto aprovado é de uma emenda do relator pela Comissão de Defesa do Consumidor, o deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo. E o trabalhador Zé Disseu começa amanhã. O ex-ministro da Casa Civil, José Disseu, preso após condenação no processo do mensalão do PT, começa a trabalhar amanhã, quinta-feira. Ô, rapaz trabalhador, ele vai trabalhar como auxiliar de biblioteca no escritório do advogado José Gerardo Gross. E com certeza já começa a gastar o seu dinheiro de rapaz trabalhador. Ele condenado no processo do mensalão do PT a 7 anos e 11 meses de prisão pelo crime de corrupção ativa, e seu terá um salário de R$ 2.100. Moraes, será que esses R$ 2.100 dá para realmente suprir a necessidade de Zé Disseu? Disseu e outros presos do mensalão foram transferidos hoje pela tarde do complexo penitenciário da Papuda para o Centro de Progressão Penitenciária, onde ficam detentos do Distrito Federal com autorização para trabalho externo. Todos cumprem pena em regime semiaberto, mas na Papuda só podiam trabalhar internamente. E nós vamos com a informação, porque o Inmetro proíbe venda de lâmpada com potência acima de 60 watts. Quem tem os detalhes direto de Brasília é a repórter Sayonara Moreno. A partir deste mês de junho, as lâmpadas fluorescentes ou incandescentes compactas com potência maior que 60 watts não podem mais ser vendidas. A determinação é do Inmetro, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, que pretende o aumento de lâmpadas mais eficazes no mercado. A partir da norma, os comércios atacadista e varejista serão fiscalizados pelos representantes dos órgãos em cada estado. Os fabricantes, importadores e estabelecimentos que descumprirem a determinação estarão sujeitos a penalidades previstas em lei. De acordo com o Inmetro, as lâmpadas incandescentes, geralmente amarelas e arredondadas, estão em mais de 70% dos lares brasileiros, mas têm baixo desempenho energético. Elas consomem 4 vezes mais energia e duram 8 vezes menos. Maria Salete ainda usa em casa as lâmpadas incandescentes e diz que a conta de luz aumentou. Eu uso a lâmpada amarela, quando eu cheguei lá já tinha, né? Então, assim, eu estou esperando queimar para poder substituir por outra que seja mais econômica. Era aquele outro tipo de lâmpada, eu pagava R$30, agora não é R$70. Como a norma do Inmetro proíbe a venda das lâmpadas com potência superior a 60 watts, as que tiverem potência menor ainda podem continuar nas prateleiras de lojas e supermercados. Mas o órgão espera que elas deixem de existir com a chegada das lâmpadas econômicas. De Brasília, Sayonara Moreno. E nós estávamos falando de Disseu e Delúbio sobre a transferência deles do presídio da Papuda. O ex-ministro da Casa Civil, Zé Disseu, e o ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, foram transferidos, como eu falei agora há pouco, do presídio da Papuda, no Distrito Federal, para o Centro de Progressão Penitenciária, local destinado a presos que tem autorização para trabalhar fora. Mas quem tem os complementos, detalhes, direto de Brasília, é a repórter Jéssica Gonçalves. O ex-ministro da Casa Civil, José Disseu, e o ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, foram transferidos do presídio da Papuda, no Distrito
Federal para o Centro de Proteção Penitenciária, também no DF, onde ficam os presos que têm autorização para trabalhar fora. A medida foi autorizada pela juíza Leila Cury, da Vara de Execuções Penais de Brasília, após decisão do Supremo Tribunal Federal que autorizou o benefício. O ex-deputado Valdemar Costa Neto também foi transferido. Dirceu vai trabalhar na biblioteca do escritório de um advogado que alega ser amigo do ex-ministro há mais de 20 anos. Delúbio Soares será empregado na sede da CUT, Central Única dos Trabalhadores, e Valdemar Costa Neto vai trabalhar em um restaurante. O benefício do trabalho fora da prisão para Dirceu, Delúbio, Valdemar e outros 4 condenados havia sido revogado no mês de maio pelo presidente do Supremo, Joaquim Barbosa. Segundo Barbosa, eles ainda não tinham cumprido 1/6 da pena, como determina a Lei de Execução Penal. Na semana passada, o Supremo autorizou o benefício para os condenados em regime semiaberto na ação penal do processo do Mensalão. Com informações da Agência Brasil, de Brasília, Jéssica Gonçalves. É aquela história, Moraes, quem te viu, quem te veio, que estavam na época no poder, cheio de arrogância e prepotência, hoje aí, dependendo de um salário mínimo para trabalhar num restaurante, né? Mas todo mundo sabe que isso aí é só blefe. São corruptos de carteira assinada, e isso aí realmente é para enganar a população brasileira. Mas um esquema milionário de venda ilegal de ingressos da Copa do Mundo, desarticulado pela Operação Jules Rimet, era comandado por um integrante da FIFA, segundo a Polícia Civil do Rio. Na quadrilha, o membro da federação estava acima do franco-argelino Lamiere Fofana, de 57 anos, preso terça-feira, portanto, hoje no Rio de Janeiro. Ok. Ele rodava pela cidade com o carro oficial da federação e tinha trânsito livre pela entidade. Foi agarrado. Essa é a informação, Moraes. Foi agarrado. Foi agarrado. Eu tenho outra notícia de Brasília, mas se não der tempo a gente deixa para amanhã. Essa informação é importante. Não, notícia ninguém guarda, não. Notícia não podemos guardar, mas já que a gente não pode guardar notícia, a gente vai retornar de novo com mais informações desta feita no Pará, porque o Pará lidera a lista de trabalho escravo, a lista suja do trabalho escravo. Ela é atualizada, até porque amanhã deve ser debate na Assembleia a respeito dessa questão. O Ministério do Trabalho e Emprego, Moraes, incluiu 91 nomes na lista de empregadores que foram flagrados explorando mão de obra análoga a escravo no país. Além disso, 48 empregadores foram retirados do cadastro, do cadastro conhecido como lista suja, em cumprimento aos requisitos administrativos. Mas a Raíla Espíndola tem mais informações. A lista suja do trabalho escravo é atualizada. 91 nomes de exploradores de mão de obra análoga de escravo foram incluídos. O MTE, Ministério do Trabalho e Emprego, incluiu 91 nomes na lista de empregadores que foram flagrados explorando mão de obra análoga a escrava no país nesta terça-feira. Além disso, 48 empregadores foram retirados do cadastro conhecido como lista suja, em cumprimento a requisitos administrativos. O documento passou a conter 609 infratores, entre pessoas físicas e jurídicas com atuação no meio rural e urbano. O estado do Pará apresenta o maior número de inscritos, totalizando cerca de 27%, seguido por Minas Gerais, com 11%, Mato Grosso, com 9% e Goiás, com 8%. A pecuária constitui a atividade econômica desenvolvida pela maioria dos empregadores, totalizando 40%, seguida da produção florestal, com 25%, agricultura, com 16% e indústria da construção, 7%. O procedimento de inserir e retirar o nome do infrator do cadastro é determinado pela Portaria Interministerial número 2 de 2011. A inclusão acontece após decisão final relativa à infração em que tenham identificado trabalhadores submetidos a trabalho escravo. A exclusão é derivada do monitoramento do infrator durante 2 anos a fim de verificar a não persistência na prática do trabalho escravo. É necessário ainda pagar as multas decorrentes dos autos de infração lavrados na ação fiscal. A lista passa por atualizações maiores a cada 6 meses. O MTE não emite qualquer tipo de certidão relativa ao cadastro. A verificação do nome do empregador se dá por intermédio da consulta à lista. Com informações do Ministério do Trabalho e Emprego, de Brasília, Raíla Espíndola.
Portanto, essas são as informações. 21 horas e 28 minutos. Nós estamos ao vivo no programa Liberdade de Expressão com Moraes Filho e equipe. Você continua com mais informações na Rádio Assunção, AM 620. A você, uma boa noite e até amanhã com mais Obrigado. notícias. Abraço, Moraes. Abraço. Vamos ouvir aqui a palavrinha da deputada Eliane Novaes.